Olá, como é que vocês estão? Eu sou Ricardo Luba. Toda semana a gente faz um vídeo novo aqui no YouTube a respeito da saúde feminina, a respeito de fertilidade, a respeito aí de informações importantes da saúde da mulher, principalmente para os casais que estão tentando engravidar. E hoje a gente vai conversar num assunto bastante interessante que é a cirurgia de mioma. O mioma é uma alteração benigna, super frequente, tem alguns trabalhos que falam que você pode ter mioma em até 75% das mulheres durante a vida toda e nem sempre isso vai trazer um impacto importante na fertilidade ou na qualidade de vida. Tem mulheres que vão descobrir miomas já na menopausa ou na pré-menopausa com filhos, não vai trazer nenhum prejuízo na qualidade de vida delas. Outras vão descobrir miomas principalmente por conta de sangramento, dores, e isso pode interferir sim nas taxas de reprodução assistida, nas taxas de gravidez espontânea e também na qualidade de vida. Então, para essas pacientes que têm realmente miomas, e aí normalmente eu indico cirurgia de mioma quando os miomas são maiores do que 4 a 5 centímetros e a gente tem que pensar onde que esse mioma está localizado. Antes de explicar a cirurgia, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a classificação dos miomas. Então a gente tem normalmente vários subtipos e eles estão basicamente localizados em alguns locais. Quando a gente vai pensar no mioma subseroso, ele está numa região que a gente fala de fora, para fora do útero. Então ele fica lá fora. Esse mioma normalmente dá pouco sintoma, esse mioma normalmente não dá dor, não dá sangramento e pouco interfere na gestação. Mas quando ele fica muito grande, a gente vê uma indicação cirúrgica. Quando ele fica só no músculo, a gente chama de intramural. Esse mioma pode sim aumentar um pouco o fluxo menstrual, ele pode dar dor no período menstrual ou não, também depende do tamanho. Eu também uso esse limite de 4 a 5 centímetros como um indicativo para cirurgia. Agora, o mioma, quando ele fica submucoso, e aí ele pode estar totalmente submucoso, um pouco submucoso ou um pouquinho submucoso e mais intramural, esses miomas dão trabalho principalmente em termos de sangramento, dor e dificuldade para engravidar. E como é que é feita essa cirurgia para a gente retirar esse mioma? Existem duas vias para a cirurgia do mioma. A primeira via é a via histeroscópica. Então, esse mioma que cresce no submucoso, que é essa parte interna do útero, a gente consegue fazer essa cirurgia por histeroscopia cirúrgica. Com o auxílio de uma alça, nós fatiamos esse mioma e conseguimos cortar e cauterizar ao mesmo tempo. Então, a gente entra via vaginal, com visão direta no mioma por dentro da cavidade uterina, nós fatiamos esse mioma. Então, necessariamente, esse mioma tem que estar nessa região que a gente chama de mucosa, ou na submucosa. Esses miomas submucosos, eles também têm um limite de tamanho. Miomas muito grandes, nós não conseguimos fazer toda essa retirada por baixo, porque você corre o risco de deixar um espaço grande, um buraco para fora do útero. Então você perfura o útero e acaba não conseguindo. Então depende um pouco da avaliação individual, mas normalmente até 4, 5 centímetros a gente consegue sim retirar por baixo. Quando eles já são maiores ou quando eles são de intramural para subseroso, a gente usa outra via. A via abdominal ou pélvica, ela pode ser atingida ou por aquele corte tradicional, como uma cesárea, a gente chama isso de laparotomia, ou por laparoscopia, que é por vídeo, ou por via robótica. Então são 3 vias para se fazer a cirurgia no mesmo local. Quando a gente pensa basicamente nessas 3 vias, o que muda são os instrumentais e a capacidade técnica do cirurgião para nos atender. Tem locais onde nós não teremos robô nem vídeo, então a gente faz aberta. Tem locais que você tem a vídeo, mas não tem o robô, então você faz por via laparoscópica. E tem locais que você vai poder usar o robô para te auxiliar, fazendo uma cirurgia mais segura, especialmente para o cirurgião, ele vai dar uma forma de operar muito mais segura para o cirurgião, e aí a gente pode fazer com o robô. E a cirurgia consiste basicamente na retirada do mioma e na sutura. Você costura, né? Você junta, você aproxima os planos que você teve que abrir para tirar aqueles miomas. E as cirurgias de mioma você tem que tirar
o máximo de miomas possíveis para que você tenha um sucesso melhor, diminuindo o volume do útero dessa paciente. Quais são as recomendações depois dessas cirurgias que você tem que ter em relação à própria gestação? Na cirurgia esteroscópica, eu acho que sempre é interessante e conveniente repetir uma esteroscopia diagnóstica num prazo até de 40 dias depois da cirurgia, para ver se você não fez uma sinéquia, que é quando você gruda uma parede uterina na outra. Quando você faz por via laparotômica, você precisa que essa cicatriz uterina ela realmente se feche, ela realmente cicatrize. Isso demora em média 6 meses para que você possa tentar começar a engravidar. O tempo inicial e o tempo sugerido de uma cirurgia de miomectomia, laparotômica ou laparoscópica, é de 1 ano. Mas a partir de 6 meses, dependendo do cirurgião, você já pode começar a tentar engravidar. E qual é o problema principal se você fez uma cirurgia onde você teve que fazer esses pontos, suturar, né, o útero? Essa cicatriz durante o trabalho de parto ela pode se romper, ela pode abrir. E isso vira uma urgência obstétrica, a gente chama isso de rotura uterina, e isso é super importante que a gente tenha em mente para que não aconteça e para que a gente não exponha os nossos pacientes a esse risco. Então isso é muito importante de saber e aí é uma indicação realmente de parto cesárea. Além dessas cirurgias, o tratamento do mioma, só passando um pouquinho, nós temos também a radiofrequência térmica. É uma ablação que você faz. Então você entra com ultrassom, como se fosse uma punção guiada, vai com uma agulha que tem uma ponteira térmica até o mioma e você cauteriza, queima, mas sem deixar fritar. Na verdade, você controla a temperatura. É como se você cozinhasse esse mioma. Na hora que você faz isso, você mata aquele mioma, ele para de crescer. Então, miomas que você consiga, eventualmente, até diminuir o volume dele antes de operar, ou para uma paciente que tem sintomas e não quer fazer essa cirurgia, a ablação por radiofrequência pode ser uma boa opção, que deve ser avaliada pelo cirurgião para se definir realmente esse caminho. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre mioma, espero que você tenha gostado do assunto. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários. Não deixe de assinar o canal e compartilhe com quem você sabe que pode aproveitar essa informação que a gente passou hoje. Até logo!